Olá pessoal, para mais uma live hoje no dia 2 de junho. Faltam 2 minutos aí para as 19 horas aí no Brasil, aqui 2 minutos para meia-noite. Vai ser um pouquinho antes aí, tem o pessoal chegando. Já tem uma pessoa especial aí assistindo aí, ó. Uma pessoa muito, muito especial. Abraço, obrigado, pai. Então vamos lá, hoje eu estou falando aí sobre as dificuldades da barbearia. Eu tinha separado aqui três itens, né? Três dúvidas, os três medos básicos para quem está iniciando, para quem ainda não pensou em iniciar a barbearia e para quem já, inclusive, atua já na área da barbearia, né? Como pelo menos como principiante, né? Eu tinha separado três e acabei formando aí em última hora aí mais um tema que eu acho essencial falar sobre ele, né? Que é a questão da... Eu tenho o dom da barbearia? Eu não tenho o dom, né? Muitas pessoas usam até essa desculpa, né? Ah, eu não tenho o dom da barbearia. Enfim, vamos estar falando também sobre isso. Tá? Essa live depois ela fica gravada, quem quiser assistir depois e deixar suas dúvidas aí nos comentários, deixa as dúvidas, sugestões, qual o tema que você gostaria que eu abordasse a respeito de corte de cabelo masculino ou até mesmo barba. E aí nas próximas lives eu posso estar conversando também sobre um problema específico que alguém tenha em mente ou está enfrentando algum tipo de problema específico nesse setor aí. Eu acho que o áudio aí está saindo beleza, né? Estão me ouvindo bem. Os medos que as pessoas têm, né? Quando se fala em entrar no setor de barbearia, né, ou de corte de cabelo masculino e dizer, ah, não, eu não tenho dom. E a pessoa tem que nascer com esse dom para... Eu discordo, né, por experiência própria, né, como já muitos de vocês já sabem, eu atuava em um setor totalmente diferente, construção civil, depois comércio, nunca tinha colocado a mão numa tesoura de corte de cabelo, muito menos de uma máquina de cortar cabelo, e aprendi aí do zero em pouquíssimo tempo, fazendo aí um processo acelerado e simplificando o aprendizado, né? E hoje já estou aí há 5, 6 anos nesse ramo e graças a Deus cada vez crescendo. Então, com isso eu quero dizer que, pessoal, ninguém precisa nascer com dom para determinada coisa. O que acontece é da pessoa se identificar com isso, gostar de fazer aquele tipo de trabalho ou aquele tipo de arte, né? Que nem tem uma pessoa, por exemplo, que toca um instrumento, e vamos botar lá uma guitarra, né? Ou um piano. A pessoa não é que nasceu com aquele dom ali, né? Ela se identificou com aquilo, ela gosta de fazer aquilo ali, e qualquer um que pretenda aprender algo de novo, inclusive sem limite de idade, tá? É capaz de aprender, utilizando um método de aprendizado, ok? Então essa é a primeira indagação, o primeiro medo, né, que as pessoas têm a respeito do segmento de barbearia. Tá? O segundo medo é não conseguir atender às exigências do cliente. Porra, como é que eu vou saber se o cara... Como é que eu vou saber o que o cliente gosta, como é que o cliente... Será que eu vou... Aí começa a vir que mil pensamentos negativos na nossa mente, né? Porque infelizmente o ser humano é assim, né? Primeiro a gente olha até que a gente consiga treinar a nossa mente para ver o lado positivo das coisas primeiro, né, e encontrar as soluções. A gente primeiro, até que nós chegamos a esse estágio com a mente, a gente olha sempre o lado negativo, né, as coisas negativas. E isso muitas vezes impede, né, muitas vezes não, a maioria das vezes impede que a gente prossiga num novo projeto, ou até mesmo de sequência num projeto que a gente já tem iniciado, desista no meio do caminho, bem no início muitas vezes, porque a gente deixa o medo se sobressair e acaba dominando a nossa mente. Tá? Então, como é que eu não consigo entender o cliente? Como é que eu vou fazer agora? De repente eu não vou conseguir entender o cara aqui, esse tipo de corte que o cara quer. Eu tenho um vídeo gravado aí no YouTube que é falando sobre a comunicação, pessoal.
Tá? A comunicação ela é essencial, mas não só para a questão do corte de cabelo, ela é essencial para tudo na vida. Se eu não me fazer entender e não procurar entender o meu interlocutor, o resultado tem tudo para ser errado, tem tudo para sair errado. Tá? O que acontece muito, eu vejo ainda hoje, eu vejo isso acontecer muito, não só na barbearia onde eu trabalho, mas também em outras barbearias que eu sigo também, que eu oriento o pessoal, insatisfação do cliente, mas analisando bem o caso, não é porque o cara corta mal, é porque houve um mal entendimento, né? Ou não houve um entendimento, ok? Não houve uma boa comunicação, tá? Então por isso que existe aí o que nós chamamos aí da consultoria prévia, né? Ou seja, quando o cliente senta na poltrona do barbeiro, aquela conversa rápida, né? Para procurar entender o que o cliente espera, quais são as exigências dele, quais são as dificuldades que ele tem com o cabelo dele durante a vida comum dele, né? Porque nem tudo, o cara sair penteadinho de uma barbearia é muito fácil, né? O problema é o cara ter um penteado aí depois no dia a dia, né? Como é que ele vai fazer a gestão desse corte de cabelo, como é que ele vai manter uma barba? Nós temos que procurar saber quais são as dificuldades dele. Em muitos casos acontecem coisas assim bastante interessantes, tá? Em muitos casos, inclusive, as pessoas penteiam o cabelo para o lado errado, tá? Contra o senso do crescimento do cabelo, porque todo cabelo tem um senso de crescimento, tá? A maioria deles, inclusive, é para a direita. Então, se o cabelo do cara tende a ir para a direita e ele penteia o cabelo ao contrário do senso de crescimento, arrepia em alguns pontos, o cara não consegue fazer nada e enche a cabeça de gel ou de cera ou de pomada para tentar solucionar o problema e acaba tendo essas dificuldades. Então, procuramos entender quais são as dificuldades que ele tem, né? Saber qual é se ele penteia o cabelo, se ele mantém o cabelo despenteado, se ele penteia para o lado esquerdo, para o lado direito, para trás, né? E se ele penteia para o lado que a gente já percebeu que é o contrário do senso de crescimento, por que ele penteia para aquele lado, o contrário? Explicar para ele também isso. Tem pessoas aqui, por exemplo, tem clientes aqui que às vezes vem o cara com 50, 60 anos e eu explico isso para ele, porque eu detecto essa dificuldade dele e o cara diz, pô, mas nunca na vida ninguém me explicou isso. Tá? Então é muito interessante, tá? E aí resolve aí um baita de um problema, né? O que acontece também é que o barbeiro acaba não entendendo o cliente e aí acaba querendo adivinhar qual é o corte do cara, tá? E vai lá e faz um corte porque o curto, né? Às vezes o cara diz, eu quero o cabelo curto dos lados e deixa um pouco mais cheio em cima, tá? E aí o cara, o curto e o mais cheio, o menos cheio, ou mais longo, é muito subjetivo, né? O que é curto para um não é para outro. Então nós temos sempre que pegar aí um ponto de referimento, né? Também se falar em medidas com clientes, também a maioria dos clientes não entende medidas, né? 3 milímetros, 1 centímetro, né? Mas é sempre bom pegar exemplos, né? Muitas vezes os clientes têm fotos, ou fotos deles mesmo antigas, do último corte que fez, ou a gente encontra fotos na internet, ou até mesmo o próprio cabelo do barbeiro, né? Muitas vezes eu costumo usar o meu corte, a medida do meu cabelo para o cliente visualizar e me dizer mais ou menos, mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco mais longo, um pouco mais curto, referente a esse aqui. Aí consegue-se aproximar, se consegue reduzir a faixa de erro, né? E aí começa-se a trabalhar em coisas mais acertadas, né? O serviço começa a ser mais acertado. Tá? Então, por isso, a comunicação para entender o que o cliente quer. Não vou conseguir entender a exigência do cliente, será que eu vou conseguir atender a exigência do cliente? Vamos conhecer quais são as suas exigências. Beleza? Claro, depois aí a gente dá um conselho técnico, né, para o cliente. Acontece muito também que às vezes eles querem uma medida de cabelo que vai contra o resultado final que eles esperam, né? Então, o cara muitas vezes ele quer um cabelo muito curto, ele quer uma medida muito curta para um penteado que exige um cabelo um pouco mais longo. Então, existe toda essa análise técnica aí. Falando assim parece ser muito difícil,
tá? Mas não é tão difícil assim não, que com 3, 4 perguntas você consegue já identificar exatamente o que aquele cliente espera e a coisa se torna muito mais simples. E é óbvio, com a prática do dia a dia, né, fazendo isso com todo cliente que chega ali, o barbeiro já pega essa prática aí, então fica muito fácil e fica até mesmo divertido de trabalhar. Tá? Então esse é o segundo medo que eu estou falando aqui essa noite. Falamos aí do primeiro, que é a questão, será que eu tenho dom para isso? Né? E o segundo é essa questão da exigência do cliente, de entender a exigência do cliente. O terceiro erro, né, é não ter um método de execução. Eu vejo pessoas hoje trabalhando, tem muitos barbeiros que começam a cortar o cabelo da parte superior, né, começam por cima, né, depois descem para a parte de baixo e finalizam com o recorte. Olha, eu vou demonstrar isso mais para frente, inclusive ao vivo, tá? Seguindo uma metodologia muito mais simples, começando exatamente ao contrário daquilo que eu falei agora. Em vez de começar por cima, se começa da parte inferior a subir e se finaliza primeiro toda a parte inferior aqui e depois corta-se em cima, e eu vou dizer o porquê. Então, o que eu vejo muitas vezes as pessoas, né, sem saber uma sequência exata ou sem se colocar ele mesmo uma sequência exata, determinadas áreas, determinadas medidas de pente, e quando chega na metade do corte muitas vezes se distraiu com alguma coisa, ou um cliente fez uma pergunta, ou atendeu alguém que chegou, né, teve que se desligar um momento daquele serviço ali e acaba se perdendo, não sabendo onde é que parou. Tá? Então esse é um erro grave, tá? Um grande erro que acontece cotidianamente, né, todos os dias, nas barbearias, e o pessoal muitas vezes não se dá conta disso. Então por isso que eu, particularmente para mim, quando eu iniciei, eu criei um método, uma sequência exata, e depois disso, obviamente, com poucos dias de prática, se torna uma coisa muito automática, e aí você continua conversando, se distrai. Se eu me distrair, se eu ir fazer outra coisa, atender um cliente que entra na barbearia, que precisa fazer um agendamento, ou que precisa comprar um produto, e eu me desligar daquele cliente ali por 1 minuto, quando eu retorno na minha cadeira, eu consigo saber exatamente onde eu parei. Exatamente onde eu parei. Então não tem erro algum. Tá? Isso também é muito importante, seguir essa sequência. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o quarto medo desta noite, da questão de barbearia. É exatamente aquela ansiedade de querer agradar a todos. Eu saio de casa querendo agradar todo mundo. Isso, primeiro de tudo, é impossível. Então nós temos que liberar nossa mente de que nós não vamos conseguir e não devemos pretender agradar a todos. O que nós devemos, não só como barbeiro, mas com qualquer tipo de profissional, qualquer profissional de qualquer setor e até mesmo como seres humanos, né, acho que nós temos que dar o nosso melhor, né? Se na parte profissional eu tenho que dar o melhor da minha profissão, o melhor do meu conhecimento para todos os meus clientes, e liberar minha mente, ficar tranquilo, me tranquilizar, sem ficar com aquela pressão, sem ficar com aquela ânsia de querer agradar a todo mundo. A gente não agrada a todo mundo. Tem pessoas que cortaram comigo 1, 2 vezes, não voltaram mais. Pode ser por vários motivos, mas eu não fico aqui me preocupando por que aquela pessoa não voltou, por que aquele cara não voltou. Mas eu tenho pessoas que me seguem aí já há mais de 4 anos, que é o tempo que eu estou aqui na Itália trabalhando na área de barbearia. Inclusive troquei de cidade, tá? Tem pessoas que fazem aqui, não falo isso para me enaltecer aqui, porque não tem necessidade disso, mas tem pessoas que fazem aí 60 quilômetros para vir cortar o cabelo e barba comigo, né? Então eu fico tranquilo, isso me tranquiliza muito, porque eu sei que eu estou dando o meu melhor, né? Eu estou oferecendo o melhor que eu tenho, então profissional,
seja também com uma questão pessoal, como eu falei da outra vez, né? Na outra live de ontem, inclusive o nosso comportamento. Nós vamos conversar também mais para frente sobre essa questão do comportamento do profissional, principalmente nós profissionais, que é a nossa área, o profissional da barbearia, assim como um vendedor, assim como um médico, enfim, pessoas que lidam com o público, né? A gente tem muito contato direto com o público, então a gente tem que saber identificar que tipo de conversa nós teremos com determinados clientes, né? Que tipo de comportamento a gente vai ter. Eu atendo aqui desde do operário, né? Desde o cara lá que é o servente de pedreiro, até um médico, um advogado, um juiz, né? A nossa barbearia atende toda essa faixa de clientes e eu tenho que saber como eu me comporto com cada um desses. Eu tenho que meio que aprender a falar o linguajar de cada um desses, entendeu? Então é óbvio que quando senta um advogado na minha cadeira, eu não vou discutir lei com ele, eu tenho muito mais o que aprender. Então eu procuro escutar mais, fazer perguntas justas e aprender mais. Quando é uma área que eu já conheço um pouco mais, aí a gente troca ideias, enfim, e o papo fica bastante... Então isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais para frente, tá? Porque saber ouvir o cliente também faz muita diferença. Tá? Nós temos que... Uma coisa muito importante que eu sempre falo, quando um homem vai cortar o cabelo ou a barba, ele não vai só pelo serviço em si, ele vai para relaxar, ele vai para conversar um pouco. Eu lembro que no Brasil, quando eu ia cortar o meu cabelo no barbeiro, às vezes eu ia naquela época, alguns anos atrás, né? Isso há 5, 6 anos atrás, que eu estava no Brasil ainda, eu não cortava cabelo, precisava de um barbeiro para cortar o meu cabelo. Então eu ia para a barbearia, às vezes ficava 2 horas esperando lá, porque não tinha o sistema ainda de agendamento, ele não fazia esse sistema de agendamento. E a gente ficava lá trocando uma ideia, rindo, sacaneando o outro, enfim, né? Era um divertimento ali de um sábado à tarde, de um sábado de manhã, de uma sexta-feira à noite, enfim. Então isso também funciona, tá? Isso também faz parte da barbearia. Tá? A simpatia, o modo de atender, né? Como saber gerenciar determinadas situações, tá? Então é isso que eu gostaria hoje de passar para vocês aqui. Vou deixar essa live salva aí no Facebook, depois ela vai para o Instagram também, para as pessoas que queiram assistir depois. Amanhã eu vou estar falando ainda também sobre algumas coisas das dificuldades, principalmente para quem ainda não ingressou nesse mundo da barbearia, tá? E porque eu já sabia, já até tinha antecipado ontem que isso ia precisar de mais de uma live, e depois a gente vai aí passando para outros temas nessa maratona de lives explicando o mundo da barbearia. Uma coisa que eu quero já antecipar também para vocês aí é que eu vou, creio que lá pela segunda ou terceira live, aliás, pela terceira ou quarta live, já estamos na segunda, né? Na terceira ou quarta live eu vou apresentar aí quais são os materiais que a gente precisa, os instrumentos que a gente precisa para iniciar na barbearia. Quem quiser já arrumar esse material aí, tá? São as coisas bastante simples. A gente vai poder, eu vou dar aula inclusive ao vivo, tá? Algumas dicas importantes, algumas aulas aí ao vivo, tá? Usando cabeça modelo, que é essa que eu tenho aqui atrás aqui, ó, uma dessas, né? Uma cabeça dessa aqui, isso aqui já está com o cabelo cortado. Eu fiz o vídeo lá, fiz um mini curso de corte 100% no pente e na tesoura, tá? Vou até pegar aqui o nosso amigo. Esse corte aqui, eu fiz ele 100% no pente e na tesoura. Então mostrando aí que já uma técnica que dá para fazer várias medidas, tá? E isso acontece muito, que chega clientes aí, não, barbearia não é só maquineta não, pessoal. Tem muita gente que acha que ficar bom na maquineta aí já é o suficiente, né? E não, na tesoura dá para fazer muita coisa e aparecem muitos cortes também que o pessoal exige na tesoura. Tudo se aprende, nunca pegou numa tesoura, beleza, vou te ensinar então como é que a gente vai como é que se utiliza uma tesoura, e vou provar para vocês que com poucas horas de prática você já consegue ter uma boa manualidade. Eu quero passar tudo para vocês de modo muito simples, um linguajar bem simples,
né? O que eu vejo muita gente aí fazendo em transmissões online ou até mesmo em cursos online, falando um linguajar muito, querendo valorizar muita coisa, falando um linguajar difícil, querendo incrementar muito, e isso acaba, eu percebo que isso acaba bloqueando as pessoas, isso acaba dificultando muito. Então eu vou falar sempre com vocês um linguajar muito simples, tá? E mostrar para vocês a técnica, todas as técnicas de maneira bem simples, para que todo mundo consiga aprender a cortar o cabelo e consiga aí perder esses medos, né? E quem sabe nasce aí uma profissão ou até mesmo um modo de incrementar um pouco os ganhos do mês. Beleza? É isso aí então, ficamos por aqui, agradeço aí mais uma vez, continue seguindo a nossa live, passem para o pessoal aí, para os amigos de vocês aí, essa informação, esse link, para que eles continuem seguindo aí todos os dias. Vou procurar fazer a live aqui todos os dias, final desse mês aqui estarei viajando, mas mesmo longe vou estar procurando fazer aí, manter essa rotina de lives aí, justamente para ajudar a todos aí. Beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e nos vemos aí amanhã na próxima live.